tarde, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, cujo tema será Trabalho Remoto em Tempos de Isolamento Social. Estamos aqui para compartilhar com vocês este acolhimento, tendo em vista a fase pela qual todos estamos passando. Um momento de dúvidas, de anseios, mas que com certeza, juntos, conseguiremos ultrapassar, acolhendo nossos alunos, atendendo aos responsáveis e principalmente com responsabilidade e respeito pelos profissionais da educação da Rede Municipal Pública de Mesquita. Em nome de toda a Secretaria de Educação e Comunidade Escolar, gostaria de agradecer pela participação de vocês. Em especial, gratidão ao nosso querido professor Luiz Otávio, que nos proporcionou esse encontro junto a essa equipe médica renomada para tratar sobre esse tema tão delicado. Sejam muito bem-vindos, boa live a todos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de acolhimento com dois profissionais da área Psi que vão falar sobre questões... 30 ovos extra brancos Peraí, por gente, apenas barulho do carro do R$10. ovo. Eu falei 30 ovos extra branco por apenas R$10. Acho que vai melhorar um pouco. Você leva 30 ovos extra Bom, brancos. trabalho em casa é isso, né? Me importei somente com a parte de cima e vocês acabaram vendo a parte de baixo. Mas agora a gente voltou, né? Bom, então vamos continuar. Agora o barulho do cachorro. Então, trabalho remoto é mais ou menos isso mesmo. Consegue me ouvir bem? Bom, acredito que sim. Vamos lá. Estamos ao vivo para iniciar a primeira live da Secretaria de Educação, uma live de acolhimento. Tudo que foi feito antes foi uma brincadeira, mas já fiquei sabendo que o som estava metálico. Um professor aqui nos disse já no chat. Eu peço desculpas, mas é também uma questão, né, que acontece nesse mundo tecnológico. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Infelizmente, no vídeo projetado, deu errado. Mas vamos continuar. Todo esse trabalho está sendo feito com muito carinho pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, com todo cuidado para todos vocês, gestores, gestoras, corpo técnico, pedagógico das escolas, PCP, OP, OE, pessoal de apoio, professoras e professores. Então, nada poderia dar errado, mas acontece. Questões que o trabalho remoto, no uso das tecnologias, nos impõe como desafio. Nós, como professores, não tivemos formação para isso. E a gente está tendo que se adaptar durante essa quarentena ao que está acontecendo. A live de hoje é um pontapé inicial para o retorno das nossas atividades, onde estávamos parados desde o início do ano. Desde o dia 13 de março. O vídeo anterior foi só uma brincadeira. Ninguém terá que produzir vídeos, ninguém terá que fazer aula online, mas esse retorno vai se dar como necessário e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. A quarentena nos impôs um isolamento social, nos afastou de algumas pessoas, nos afastou do trabalho, da relação com os amigos, familiares, tivemos perdas próximas, amigos próximos, eu em particular tive perdas próximas, e muitas pessoas têm se sentido abatidas com isso tudo, surge um medo, a angústia sobre a volta do trabalho. E essas questões a gente precisa trabalhar. Dessa forma, eu vou convidar os dois profissionais convidados, Caíse e Florisvaldo, estão aqui ao lado, e iniciar o nosso bate-papo. Caíse é psicóloga formada pela Universidade Unimer e Florisvaldo, meu amigo em particular, psiquiatra formado pela Universidade Federal do Amazonas. Então, agora eu passo a palavra para eles. Eu gostaria de lembrar que pelo chat vocês podem fazer perguntas. Essas perguntas serão direcionadas aos nossos profissionais e aí eles vão respondendo, ok? Muito obrigado pela participação de todos
e vamos seguir com esse encontro. Florisvaldo, Caíse, agora é com vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Como o Luiz colocou, nós somos amigos particulares, mas é uma honra poder estar participando desse momento de retorno ao trabalho. E é uma honra maior ainda poder falar com professores. Essa categoria que eu tanto admiro, né, que eu tanto prestigio e que, na minha rotina profissional, faz parte diretamente do meu cuidado, principalmente do que tange a crianças e adolescentes, porque eu também sou psiquiatra infantil. Então, nós temos uma grande parceria, nós necessitamos do apoio, do auxílio da educação, do treinamento e da sensibilidade dos professores para detectar sofrimentos mentais e emocionais em crianças e adolescentes. Mas o nosso alvo hoje são os professores, né? É o cuidado com os professores. Então, além de agradecer o convite, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa da Secretaria de Educação por estar tendo esse cuidado e esse olhar, né, essa sensibilidade para com os professores nesse momento, né, de retorno ao trabalho e principalmente de entender que cada um desses professores está retornando ao trabalho com uma carga emocional de perdas, de medos, de inseguranças, né, e que por isso esse cuidado da secretaria de trazer profissionais de saúde mental para estar acolhendo, orientando esses profissionais, né? Inicialmente, eu queria deixar claro que assim, o nosso objetivo não é dar uma aula para professores, né, sobre saúde mental. O nosso objetivo é fazer um bate-papo, né? Então, a gente espera e gostaríamos muito que vocês, professores, enviem suas perguntas, enviem suas dúvidas, façam seus comentários, compartilhem conosco a experiência de vocês durante esse período de quarentena, né? Porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Não é só falar, mas é também ouvir e trocar experiências, né? Trocar experiências. Nesse período difícil que a gente está vivendo, eu já ouvi várias publicações, e uma que eu achei muito interessante, ela falava que todos nós estamos no mesmo barco, né? Eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e parece clichê dizer que estamos todos no mesmo barco. Mas se a gente fizer uma analogia um pouco mais detalhada, né, sobre isso, nós podemos perceber que, de fato, nós estamos todos no mesmo barco, né? Porém, com algumas características diferentes. As pessoas que têm mais recursos, elas estão nas cabines mais altas e mais privilegiadas do barco. As pessoas que têm poucos recursos, elas estão em cabines intermediárias. E as pessoas que têm quase nenhum recurso, geralmente ficam naquelas cabines mais imersas, mais profundas do barco. Então, embora estejamos todos no mesmo barco, nós estamos em cabines diferentes. Cada cabine dessa me dá uma visão diferente do mar, da paisagem além do barco, né? Então, estamos no mesmo barco, mas estamos em cabines diferentes e estamos com uma visão do meio externo diferente. E o que nos trouxe para cada uma dessas cabines são os nossos recursos, né? No caso de um exemplo real, são recursos financeiros. Mas e no nosso caso? Recursos financeiros também contam, mas principalmente os nossos recursos emocionais. Então, cada um entrou nesse barco com uma bagagem, né? Então, eu estou na minha cabine com a minha bagagem. E a pergunta é, o que é que eu tenho nessa bagagem para fazer essa viagem e aonde eu quero chegar? Né? Aonde esse barco vai me levar? Então, essa é a primeira grande reflexão. Trazendo para a questão emocional, a gente pode dizer que essa bagagem seria a bagagem emocional que nós temos. A gente está entrando num barco, nós estamos confinados no meio de um oceano de dúvidas, de incertezas, de medos, mas dentro dessa pandemia emocional também, a gente pode assim dizer, cada um tem a sua bagagem pessoal, o seu medo, a sua insegurança, e é com essa bagagem que você vai ter que fazer essa viagem.
né? Então, o que é que tem dentro dessa bagagem? O que nós temos percebido é que por essa situação de isolamento involuntária, né? Porque quando a gente fala de isolamento, ele pode ser voluntário, no caso, por exemplo, de pessoas deprimidas, que se isolam, no caso de autistas, no caso de pessoas que estão com alguma limitação física, e várias outras naturezas de isolamento voluntário. Nós entramos numa situação de isolamento involuntário, onde a gente está tendo que abrir essa bagagem, né? A gente está tendo que entrar em contato com essa bagagem, porque a gente teve que arrumar nossas malas. E o que é que nós colocamos aí e o que é que nós levamos, né? E aí, a partir dessa reflexão, que a gente começa a entender uma série de quadros que estão aparecendo durante essa pandemia, principalmente quadros relacionados a sofrimento emocional, né? Quiçá a transtornos psiquiátricos. Então, pacientes que já fazem, por exemplo, algum tipo de tratamento psiquiátrico, nós tivemos vários agravamentos de quadros, nós tivemos várias regressões de quadros, né? E, em muitos casos, novos aparecendo. Porém, muitos sofrimentos decorrentes desse momento que a gente está vivendo, eles não são necessariamente um transtorno psiquiátrico, mas não deixam de ser um grande sofrimento psicológico, com vários prejuízos, né, pessoais e interpessoais na vida das pessoas, né, e que merecem igualmente um cuidado e uma atenção nesse sentido. Então, é para isso que nós estamos aqui, para conversar com vocês sobre o que é que vocês estão trazendo nessa bagagem de vocês para essa viagem, né? O que é que tem nessa bagagem e o que é que tem nessa bagagem que está pesando essa mala, né? O que é que está fazendo essa mala ser difícil de ser carregada, né? O que é que está fazendo essa mala ser difícil de ser? O que é que eu preciso tirar dessa mala para que ela fique mais tranquila e que seja mais fácil? Porque não tem como fazer a viagem sem uma bagagem. A gente vai carregar, né, a nossa bagagem pessoal. Mas dessa bagagem, o que realmente importa, o que realmente não importa, qual é o valor que eu estou dando a cada uma das coisas, né? O que é que eu tenho controle sobre essa bagagem e o que é que eu não tenho controle, né? Então, a gente espera muito que vocês possam perguntar, compartilhar e dividir a experiência de vocês conosco, porque é basicamente para isso que nós estamos aqui, tá? Estamos à disposição e eu vou passar a palavra para a Caíse, psicóloga. Como o Florisaldo falou, a gente está numa viagem, né? Eu gosto muito de uma frase que Charles Darwin diz: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Esse processo de viagem também requer mudança, né? Há poucos meses a nossa vida mudou de forma abrupta, e isso, do ponto de vista psicológico, traz sim, né, o impacto, traz um processo de adaptação. E esse processo ele é particular, né? Pois nós somos indivíduos, né, subjetivos, cada um tem os seus objetivos, enfim. Então, é muito natural que neste momento a gente sinta medo, ansiedade, porque é tudo muito novo. E essas emoções são inatas diante, né, de situações que são novas e fazem parte do nosso repertório. As nossas emoções, elas são as nossas reações de como que a gente enfrenta as situações. Então, vale ressaltar, né, diante de uma pandemia, as nossas emoções vão fazer parte, sim. E o que acontece? São saudáveis até certo ponto, tá? Sentir medo é natural, sentir um pouco de ansiedade também é natural. Tá? Ao ponto que te traz prejuízo, aí sim, né? Algo que a gente para refletir e entender. Como o Florisaldo falou, né, o que a gente traz nessa bagagem, eu quero ressaltar que o momento da pandemia, sim, é um momento que nos traz reflexão, autoconhecimento. Eu até quero trazer algumas dicas que você pode utilizar esse momento para isso, né? Reconhecer um pouco mais você, silenciar um pouco do mundo e se conectar com você, né? Falando um pouco sobre o aspecto do trabalho remoto, né? É um momento que todos nós estamos no mesmo barco, trabalhando e tentando trabalhar, né? De casa, de home office. Então, o importante agora não é ligar a autocobrança, mas sim reconhecer até onde eu consigo. Esse momento também de compartilhar com colegas, né? Essa experiência, trocar. É um momento de ser muito empáticos, compreensivos.
É hora de a gente desligar um pouco aquele julgamento do outro, né? E se conectar, se colocar no lugar do outro, principalmente aquelas pessoas, às vezes, que têm uma certa limitação com a tecnologia, né? Pessoas que estão em grupo de risco. Então, pessoas que têm, por exemplo, crianças em casa, tem sim uma dificuldade de concentração, tem sim uma dificuldade, às vezes, de ter uma disciplina diante do trabalho, mas é um processo que você também tem que aprender a respeitar os seus limites, olhar para si, né, entender o que realmente ali você tem condições de fazer. Então, diante de um isolamento que a gente está tentando aí enfrentar, e o que vale ressaltar é, vamos então pensar, né, nos nossos hábitos, pensar em fazer alguma atividade física, pensar, né, o que está gerando incômodo, né? O que tem me gerado sofrimento? Estamos com pessoas em casa, né? Acho que essa troca, compartilhar também esse sentimento com o outro é muito importante. É o que a gente chama, acionar a nossa rede de apoio. Você não está sozinho, você tem uma rede de apoio com você. E tudo isso te traz bem-estar psicológico, né? Desligar um pouco aquela autocobrança, porque, né, isso te traz sobrecarga cognitiva. Então, vale ressaltar que, diante de uma pandemia, diante desse contexto de isolamento, é imprescindível a gente criar uma rotina, né? A gente tinha uma rotina quando a gente tinha que trabalhar. Estando em casa, é necessário também a gente ter uma rotina para a gente se localizar e não ficar ansioso, ocioso ou estressado. Mas sim, isso vai nos dar um movimento, uma produtividade. Então, ter uma rotina ao acordar, né? A alimentação, o que é também muito importante. Sempre em casa, trabalhando, tem um espaço para você, né? Tem um espaço onde você senta, trabalha, mantém esse espaço organizado. Por favor, tira o pijama, isso dá aquela sensação, né? De conforto, e às vezes dá aquela preguiça, então é imprescindível tirar o pijama, trocar de roupa. A gente fazia isso para ir trabalhar. Então, sabe que a gente se adapte aqui a algumas mudanças. Então, outra coisa importante, está trabalhando, né? Dá uma pausa. Né? Essa pausa faz com que você se sinta mais confortável. Né? Dá uma pausa para ir no banheiro, dá uma pausa para tomar uma água, ou até para começar ou resolver alguma coisa simples. Né? Acho que isso é imprescindível para que você respeite o seu tempo, os seus limites, essa rotina. Né? É importante que você também se desligue do seu local de trabalho. Né? Trabalhei até X horas, sai dali, vai fazer outras coisas, vai conversar com alguém. Nesse momento de pandemia, essa adaptação está sendo imprescindível. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, já que eu falei de autoconhecimento, já que eu te falei que essas emoções, né, são inatas e que faz sim parte do nosso repertório, sentimento, angústia, já que eu falei sobre rotina, eu quero ressaltar a importância do autocuidado. A gente precisa olhar, né, para nós mesmos e se cuidar. Né? O autocuidado, ele traz bem-estar psicológico. O autocuidado que pode ser uma atividade física, ler um livro, né? Maratonar uma série que você está aí há muito tempo procrastinando. Pode ser meditar. É algo que eu tenho recomendado muito. Né? A meditação faz com que você se sinta mais concentrado, faz com que você se conecte, você conheça, né, um pouco mais sobre você. Além da meditação, eu recomendo muito práticas de yoga. Isso é muito fácil. Você vai na plataforma do YouTube, aqui tem diversos vídeos que vai, né, te dar essas instruções para que você consiga também ter esse bem-estar psicológico. Diante disso também, para um pouquinho, né? Às vezes nosso cérebro, nossa mente está tão ali agitada, sobrecarregada. Para um pouco então para fazer uma escrita terapêutica. Acho que isso é algo que a gente encontra ali para valorizar. Né? Às vezes a gente não tem uma confiança com alguém ali próximo. Então a gente pode escrever, colocar para fora o que a gente pensa, o que a gente sente, né? E isso vai te dar um alívio também. Tem algo mais a complementar? Não, nós gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta. Vamos lá. Como fazer? Luiz, poderia ler para a gente? Porque a gente está um pouco distante. Como fazer
que as famílias percebam que também somos humanos e temos limitações, pois os responsáveis nem sempre compreendem o limite da nossa atuação, que é pedagógica. É uma pergunta da Viviane Guissério. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. As famílias, ela está se referindo às famílias dos alunos, é isso? Exatamente. Tá, então como fazer com que a família dos alunos percebam que somos humanos e temos limitações, pois os responsáveis nem sempre compreendem o limite da atuação que é pedagógica. Viviane, eu entendo muito bem o que você quer falar. Hoje, infelizmente, vocês, professores melhores do que nós, sabem que os pais, pela rotina, pela correria da vida que nós levamos, nós temos geralmente nas famílias pais e mães trabalhando, quando eu tenho o pai e a mãe na família, né? Mas quase que, no geral, esses pais eles estão fora, né, de casa durante a maior parte do tempo no trabalho. As crianças e os adolescentes muitas vezes ficam sob os cuidados dos avós, ou de vizinhos, ou de qualquer outra pessoa, né? Então, os pais delegam esse cuidado e essa responsabilidade para outros, né, ou para os avós, e há uma tendência muito grande da família delegar esse cuidado e essa educação para a escola, né? Enquanto que a escola, como você colocou, ela é responsável pela educação pedagógica, mas a educação, uma grande parte da educação emocional, de uma educação financeira, de uma educação social, ela vem e a grande responsabilidade é da família. Então, existe essa tendência, eu estou te falando isso até por uma experiência prática que eu tenho na psiquiatria infantil, e como eu falei, nessa parceria com os educadores e com as escolas, porque nós fazemos reunião com as escolas, nós fazemos treinamento de professores, nós participamos das reuniões para discutir casos de nossas crianças que estão inseridas no ambiente escolar. E a gente percebe o sofrimento dos professores em relação a isso, né, em a família transferir para a escola essa responsabilidade. Assim, não existe uma receita de bolo que eu diga para você como fazer, né? Porque cada caso é um caso. Então, a gente tem que tentar entender qual é a real necessidade dessa família. Por que essa família está tentando transferir, né, esse cuidado para a escola? Né? Esse é um ponto. E a base disso é o diálogo, né? A base disso é o diálogo e a escuta qualificada. Então, o ideal seria que, diante de uma situação dessa, a família fosse convocada, né, para tentar entender qual é a expectativa da família em relação à escola ou ao professor, né? O que a família espera? E, nesse diálogo, a família vai colocar quais são as expectativas dela. Olá, pessoal. Parece que a transmissão dos nossos convidados caiu. A gente vai pedir desculpa de novo e vou aguardar para que eles entrem. Eu peço a vocês, né, que realmente, o pessoal estava falando aqui no chat que travou. Caiu a conexão dos nossos convidados. Eles estão em São Paulo, eles não estão aqui no Rio. Então, estamos aguardando eles entrarem novamente.
Contudo, algumas perguntas com relação ao pedagógico, uma pessoa perguntou aqui, mas não iríamos falar sobre o pedagógico e sobre a volta? Não, essa é uma live de acolhimento com 2 profissionais da área de saúde para questionarmos como é essa volta, o que está acontecendo, ok? Então, eu peço para que aguardem um instante. A gente trabalha com tecnologia, né? Então, vamos aguardar, porque eles já estão se reconectando e, se reconectando, a gente começa novamente. E vocês podem continuar fazendo as perguntas de vocês, tá? Sem nenhum problema. Vou adicionar os nossos convidados aqui novamente à tela, que eles conseguiram se retornar. Então, Floresvaldo e Caíse, eu passo a palavra novamente para vocês, tá bom? E desculpa, pessoal. Nós pedimos desculpa também, tivemos um problema aqui com a internet. Como o Luiz falou, coisas da tecnologia. Falando um pouquinho sobre, né, a pergunta da Viviane, vale ressaltar também, né, a importância de dizer qual é o papel da família e o papel da escola nesse diálogo, né? Todos nós temos uma função e é necessário ficar claro a função de cada um. Exatamente, é o que eu estava colocando. A escola tem que deixar muito claro esse papel, né? O papel dela e as limitações dela, né? Então, dizer das nossas limitações e saber o nosso papel é fundamental em qualquer relação, né? Na relação escola-família, isso também é fundamental, porque quando essas coisas não são bem esclarecidas e não são ditas e não fica claro, né? E é muito fácil de se confundir esses papéis. Tem um princípio básico da comunicação não violenta, né? E da empatia, que fala que o óbvio precisa ser dito, né? Então, às vezes, você pensa, não, mas isso é óbvio. Não cabe à escola, né, dar esse tipo de papel de educação para a criança. Não é esse o papel da escola, né? Porém, esse óbvio precisa ser dito para as famílias, né? E também precisa ser dito para a família o que a escola espera dela. Isso tem que estar muito claro, né? Porque se há alguma falha na comunicação, nós podemos ter vários problemas decorrentes disso. Mas eu sei que isso é um problema sério, é um problema que na psiquiatria infantil a gente também enfrenta muito, porque a tendência de incutar ao outro uma responsabilidade que é tua é algo muito natural do ser humano, de muitos seres humanos, quando eles tentam se eximir das suas responsabilidades. Então, no meu caso, por exemplo, os pais vêm esperando um remédio, né, que faça, na verdade, que altere o comportamento da criança, quando, na verdade, não é o remédio. O que falta é que o pai coloque limite nessa criança, que o pai consiga manejar comportamentos disfuncionais que essa criança tenha, que o pai auxilie essa criança, por exemplo, em reconhecer suas emoções, em validar suas emoções e em aprender a lidar de forma adequada com essas emoções, né? A questão é que muitas vezes os pais não sabem, porque os pais também não tiveram esse tipo de educação. E aí a gente vai numa perpetuação da ignorância emocional, digamos assim, né? Essa ignorância emocional, ela gera várias alterações comportamentais, porque ela gera necessidades emocionais. Essas necessidades se refletem em comportamentos que muitas vezes são disfuncionais para tentar suprir essa necessidade, né? E aí não adianta tentar se manejar só o comportamento. Eu tenho que entender qual é a necessidade que esse comportamento está refletindo. Todo comportamento reflete uma necessidade. Então, qual é a necessidade que esse comportamento está me sinalizando? Quase sempre é uma necessidade emocional, né? E só assim a gente consegue chegar no cerne da questão. Exatamente. E até a gente entender, né, até onde é o nosso limite, o que está sob o nosso controle, o que é nosso e o que é do outro, né? Apareceu uma pergunta aí, Luiz. Como lidar com a ansiedade com essa volta? Mesmo que não seja em tempo integral, depois de tanto tempo sem sair às ruas. Você consegue nos ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Tá lá, Com a pergunta, eu não
O IGC, acredito que seja um professor. Como lidar com a ansiedade com essa volta, mesmo que não seja em tempo integral, depois de tanto tempo sem sair às ruas? Tá. A ansiedade, ela vai sim se fazer presente, né, neste momento. E a forma como a gente lida com a ansiedade agora é reconhecendo, né, aceitando também. Todos nós podemos sim estar ansioso, é procurar ajuda. Acho que um psicólogo também pode te auxiliar nesse processo, entender. Porque a nossa ansiedade, a gente tem que entender até que ponto ela está sendo normal ou patológica, né? É normal sem me trazer prejuízo. A volta, né, vai ser algo muito de adaptação. A gente tem que entender, assim como foi ficar em casa também, foi um processo de adaptação. Então, é necessário que a gente reconheça, assim, ó, estou ansioso, mas o que eu posso fazer? O que está sob o meu controle? O que está me gerando angústia com a volta? Como que eu posso me cuidar? Né? Esse processo de aceitar e questionar a nossa própria ansiedade é imprescindível. E também os hábitos saudáveis vai te ajudar nessa volta, né? Então, tentar voltar aí com uma atividade física, isso vai trazer um bem-estar psicológico, isso vai contribuir na melhora da sua ansiedade. É entender esse processo e respeitando seus limites. E caso sinta a necessidade, ao ponto que essa ansiedade vai te causando prejuízo, é buscar a ajuda de um profissional, né? Ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Todos os profissionais aí estão atendendo online e tem efeito muito bom e que pode te auxiliar nessa situação. É algo que eu gosto muito de ressaltar, que tem um recurso muito bacana. Diante de uma crise de ansiedade que as pessoas estão enfrentando, tem um recurso no Instagram que é só você colocar lá, #ansiedade, ali vai te dar, né, um suporte, uma rede de suporte, onde eles vão te dar um apoio, mas jamais vai substituir a ajuda de um profissional. É só diante de uma crise, você tem um suporte ali. Quer complementar? A primeira pergunta que eu acho interessante fazer em cima da sua pergunta, Iggy, é: o que eu estou sentindo realmente é ansiedade? Né? Então, assim, quando a gente fala de uma emoção, a gente primeiro tem que entender qual é realmente a emoção que eu estou sentindo. Então, muitas vezes alguém chega para nós, por exemplo, e fala: eu estou estressado. Mas as pessoas confundem estresse com medo, com insegurança, com frustração, com decepção, né? E as pessoas tendem, pela nossa falta de conhecimento sobre as emoções e a nossa falta de preparo de lidar com essas emoções, ou seja, a nossa falta de inteligência emocional, a gente acaba confundindo os termos. E aí, onde tem confusão, falta clareza. Né? E onde falta clareza, eu tenho mais dificuldade de chegar a uma solução. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é o autoconhecimento. Né? E nesse autoconhecimento, o conhecimento das nossas emoções. Então, o que eu estou sentindo é realmente ansiedade? Ou eu estou sentindo medo, eu estou sentindo insegurança, ou eu estou inseguro, ou eu estou decepcionado. Né? Então, eu tenho que saber exatamente o que eu estou sentindo. Depois eu tenho que tentar entender, aí eu já passo para o segundo processo, que é gerenciar essa emoção. Né? Então, primeiro eu identifico o que eu estou sentindo, isso vale para quase tudo na esfera da nossa vida diária. Né? Eu tenho que reconhecer o que eu estou sentindo, é o primeiro passo. Depois eu vou para o segundo, que é gerenciar essa emoção. Né? Como eu estou lidando com essa emoção? Seja ela medo, ansiedade, raiva, frustração, decepção, alegria, né? Angústia. A gente não está falando só das emoções negativas, a gente também fala das emoções positivas. Como você lida com a alegria, como você lida com a euforia, né? Como você lida com a satisfação, com o prazer, né? E aí nós vamos criando estratégias de lidar com as nossas emoções. Essas estratégias são variadas, né? É muito individual como cada pessoa lida com essa estratégia. Mas a gente pode lidar de um ponto de vista cognitivo e a gente pode lidar de um ponto de vista comportamental, tentando ser bem didático assim. Então, eu estou ansioso. Como é que eu lido com essa ansiedade do ponto de vista cognitivo? Primeiro, eu tenho que tentar entender o que está ocasionando essa minha ansiedade. Quais são os pensamentos, quais são
os sentimentos, o que está, principalmente a nível cognitivo, de pensamento, né, que possa estar ocasionando essa emoção, que é a ansiedade. Esse é um primeiro ponto, porque se eu tenho um pensamento de que, eu vou sair de casa, vou me contaminar com o Covid, e eu alimento esse pensamento, mesmo sem base, sem evidências para tal, né, isso pode me gerar uma emoção de muita ansiedade, muito medo. Então, eu vou ter que trabalhar esse pensamento para fazer um levantamento das evidências, para saber uma série de questionamentos do meu próprio pensamento. E nós, seres humanos, somos os únicos que temos essa capacidade de questionar o nosso próprio pensamento, que muitas vezes está levando a essa emoção. Né? Então, isso a gente chama, essa é uma técnica, né, de questionamento de pensamento, porque o nosso pensamento, ele é apenas um pensamento. Ele não é necessariamente a realidade. Né? Tudo que a gente pensa é verdade, né? Exatamente. E aí esse pensamento vai me dar uma emoção. É uma estratégia cognitiva. Eu posso também abrir mão das estratégias comportamentais de lidar com essa emoção. E foi alguns exemplos que a Caís já citou aqui. Né? Então, essa ansiedade, eu posso criar uma série de estratégias para lidar com ela. Essa bagagem também é muito individual, né? Voltando àquela analogia que eu fiz no início da nossa conversa. Então, quais são os recursos que você tem para lidar com essa ansiedade? Então, algumas pessoas leem, outras pessoas ouvem música, outras pessoas se exercitam, outras pessoas meditam, outras pessoas ligam para um amigo, né? Então, aí vai ter um repertório comportamental e emocional de lidar com isso. Mesmo assim, você usa todas as suas estratégias possíveis e muitas vezes essa ansiedade vai aumentando em níveis crescentes. Aí a gente pode começar a pensar em um quadro mais patológico, que seria mais de um nível de transtorno de ansiedade. Né? Então, aí a gente já entra dentro do âmbito das patologias que precisam de tratamento psicológico ou, quiçá, psiquiátrico. Tá? A gente espera que a gente tenha respondido aí a sua pergunta. Luiz, ajuda a gente para ler a pergunta, por favor. Ajudo, claro. Agora é a pergunta da Adriana do Nascimento Barbosa dos Santos. Boa tarde. Neste contexto de pandemia, ouvimos falar bastante na palavra empatia. De que forma essa palavra poderia ser contextualizada na relação professor-aluno, alunos, pais no ensino remoto? De que forma essa palavra pode ser contextualizada na relação professor-alunos, pais? Então, empatia, a gente ouve vulgarmente falar que empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas empatia não é se colocar no lugar do outro, literalmente falando, né? Porque, assim, na prática, embora seja psiquiatra, eu gosto muito de ser objetivo para lidar com algumas questões, né? Na prática, é impossível você se colocar no lugar do outro, né? Porque o outro é único, assim como você é único, né? Então, a dor do outro, o sofrimento do outro, ou a necessidade do outro, só o outro vai saber, né? Então, assim, a gente pode tentar se aproximar, né? Assim como nós temos também as nossas necessidades. Então, a base de uma empatia, primeiro, é uma escuta qualificada, né? Então, quando alguém vem com alguma queixa para você, ou quando alguém vem querendo desabafar, ou quando alguém vem querendo dividir algum tipo de sofrimento ou dificuldade com você, a primeira coisa que você tem que fazer para ser empático é ouvir, né? É ouvir, é a escuta qualificada. E esse ouvir, ele tem que ser, quando eu falo escuta qualificada, quer dizer que ele é um ouvir sem julgamentos. Porque muitas vezes o nosso ouvir ele já vem embutido de uma série de julgamentos nossos pessoais, né? Então, você ouve sempre com a pergunta: qual a necessidade dessa pessoa? Então, vem uma amiga sua, vem um aluno, vem um professor, vem um pai, né? Falar com você, você primeiro escuta se perguntando qual a necessidade dessa pessoa estar me dizendo isso. O que de fato ela quer comunicar? Porque muitas vezes essa resposta vem por meio de uma mensagem subliminar.
não vem exatamente na forma do que a pessoa está querendo falar. Né? Então, isso a gente vê muito também na nossa prática médica, quando as pessoas chegam extremamente raivosas no consultório e tal, e você escuta e você começa a perceber que aquela raiva está vindo de uma série de outros fatores. E aí você começa a entender qual é a real necessidade dessa pessoa. Então, o primeiro passo da empatia é ouvir sem julgamentos, né? Segundo, você vai ponderar qual é aquela necessidade que a pessoa está trazendo para você. Né? Então, não, na verdade, esse pai não está conseguindo dar conta desse filho em casa, está tendo dificuldades, e está pedindo ajuda da escola. Só que ele está vindo de uma forma raivosa, não está sabendo se colocar adequadamente, está se comportando de uma forma ofensiva. E aí você ouviu, entendeu a necessidade da pessoa, né, a necessidade real, e aí vem um terceiro passo. Você vai avaliar o que você pode fazer nessa situação, né? O que você pode fazer para ajudar nessa situação. Quais os recursos que você tem? Muitas vezes é só ouvir. A pessoa só quer ser ouvida, né? Eu tô falando isso na empatia de uma forma geral. Mas muitas vezes ela só quer que você a acolha, né? Muitas vezes ela não quer conselho. Ser empático não é dar conselho, né? Então, isso é uma visão muito errada das pessoas. E que veio me pedir conselhos. Então, ser empático não é isso. A empatia, ela é um exercício, né? Muitas vezes, nós não aprendemos, nós não crescemos aprendendo a ser empáticos. A nossa sociedade, ela nos ensina a ser o contrário. Ela nos ensina a ser egoísta. Tem alguns estudos neurocientíficos que mostram que algumas crianças, elas já nascem, já crescem, com circuitos cerebrais mais dispostos à empatia, né? Então, são aquelas crianças ali por volta dos 4, 5 anos que estão brincando, e aí uma cai e se machuca, enquanto umas riem daquela situação, a outra vai lá e ajuda a pessoa a se levantar e pergunta se está precisando de alguma coisa. Né? Então, muitas vezes, as crianças trazem uma certa predisposição à empatia. Porém, a empatia é algo que pode ser exercitado, é uma habilidade que pode ser exercitada e treinada em qualquer pessoa. Né? É difícil, porque nós vivemos numa sociedade em que a gente... Tem uma demanda de fala, a gente está sempre querendo falar. Em que a gente fala muito mais do que escuta, né? E que a gente sempre pensa muito mais nas nossas necessidades, né? Mas é isso, empatia é um exercício, empatia tem várias etapas, né, para serem seguidas em relação à empatia, e sobre isso, eu poderia sugerir o livro de Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que a empatia, ela é considerada um dos pilares da inteligência emocional, né? A gente tem o primeiro pilar, que é o autoconhecimento, que aí entra, inclusive, o autoconhecimento das emoções, e a psicoterapia é um processo importantíssimo nessa questão de autoconhecimento. O segundo pilar é justamente a autogestão das emoções, né, que é basicamente o que a gente vem falando aqui. A gente está, na verdade, falando muito sobre inteligência emocional. Né? Um terceiro pilar é a empatia, é exatamente isso, a minha relação com o outro, né? E isso vale no âmbito profissional, no âmbito afetivo, no âmbito familiar. E o quarto é a minha relação com o mundo, são as minhas relações interpessoais. Então, esses são os 4 pilares da inteligência emocional. O livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional é uma boa opção. E o livro de comunicação não violenta, né, que eu não lembro o nome do autor agora, você lembra? Não. Mas é um livro fácil de achar, os dois. São livros fáceis. Falando um pouquinho sobre a empatia, muitas vezes as pessoas só vêm até você, muitos pais só vão até a escola querendo alguém para escutar, né? Só desabafar, não necessariamente querer um conselho, algo do tipo. Então, essa escuta, né? Escutar é uma arte. A habilidade de escutar o outro, sentir a dor do outro é algo que não treina, é uma prática, né? Silenciar a nossa opinião é algo que requer uma certa habilidade. Então, lembrar sempre, a partir da escuta, é perguntar para aquela pessoa, tá, como que eu posso te ajudar? Acho que essa pergunta vai muito mais, né, como dizer, casar com mais empatia, algo do tipo. Tem mais pergunta, Luiz?
Você poderia ler para a gente? Tem a pergunta da Sheila Veríssimo. Nós atendemos os alunos, mas também temos nossos filhos em casa. Como podemos auxiliar as crianças e adolescentes durante este período? Quais os sintomas que devemos estar atentos neste momento? Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Como auxiliar, né, as nossas próprias crianças e adolescentes em casa, é isso? Isso. Tá. Acho que basicamente vai aquilo que a gente falou, né? É empatia, escutar as nossas crianças, escutar os nossos adolescentes, conversar um pouco sobre as emoções. O Flores falou tanto, né, sobre as emoções. Acho que trazer para as nossas crianças um pouco dessa inteligência emocional, explicar o que de fato é a ansiedade, o que é medo. Isso vai ajudar com que a criança e a adolescente se vincule a você enquanto adulto. Você vai conseguir entender quais são os medos e poder ajudar, né, ali dentro de casa com alguns recursos. Então, lidando não só com os adolescentes e crianças da escola, dentro de casa, a empatia se faz muito importante, né? Se colocar no lugar dos nossos adolescentes, nossas crianças em casa é imprescindível também. Mas fazer atividades juntos, observar o comportamento deles também, acho que é muito bacana. Reconhecer, né, quais são os medos e você poder ajudar é muito bacana. Sheila, para complementar a Caíse, eu costumo dizer, eu trabalho com crianças, né? Como eu já falei também, além de adultos, eu sou psiquiatra infantil. Então, eu costumo dizer para os pais que as crianças, elas sentem exatamente tudo que nós sentimos. É um reflexo, né? Exatamente. Todas as emoções, as crianças também sentem. Se nós adultos temos dificuldade de lidar com essas emoções, se está sendo difícil para nós estar em casa esse momento inteiro e lidar com os nossos próprios medos, quiçá para as nossas crianças, né? Que muitas vezes não entendem o que está acontecendo, foram tiradas das suas rotinas de escola, de aula de inglês, aula de balé, futebol, né? Enfim, todas as atividades que os nossos filhos fazem, eles foram tirados de tudo isso, até da convivência com os amigos, né? Com os professores, e foram reclusos em casa. Ninguém, uma coisa é fato, ninguém está passando imune a esse processo, né? Como eu disse no início, estamos todos no mesmo barco. Esse barco está caminhando, esse barco tem as suas oscilações e todos estamos sentindo isso. Ninguém está passando imune. Cada um está lidando com isso com a bagagem que tem. Só que muitas vezes as nossas crianças não têm essa bagagem formada, né? Então, assim, primeira dica que eu dou para vocês, né, para os pais, como a Caíse já falou também, observem as emoções das crianças, né? Validem essas emoções e perguntem às crianças o que você está sentindo, como você está se sentindo, né? Então, é importante falar, né? É importante a gente conseguir dar nome ao que a gente está sentindo, né? E muitas vezes cabe a nós, enquanto adultos e pais, né, ajudar as crianças nesse processo. O primeiro passo do autoconhecimento emocional é o saber identificar as minhas emoções. Então, pergunte a seu filho como ele está se sentindo, como ele se sentiu hoje, que emoção é aquela. Segundo passo, observe os comportamentos da criança, né? Então, a criança, por ela muitas vezes não ter ainda a linguagem suficiente, né, ou a cognição suficiente para dizer o que ela está sentindo, dependendo da idade, do estágio do desenvolvimento dela, ela não vai saber mesmo nomear, não vai saber dizer que angústia é aquela, se é uma tristeza, se é medo, se é insegurança. E também, muitas vezes, ela não vai dizer do que ela precisa, né? Raramente você vai chegar, a criança vai dizer, estou me sentindo insegura e com medo, preciso de proteção. Gostaria que você viesse, me abraçasse e dormisse comigo um pouquinho. Você não vai encontrar uma criança com um nível de cognição para dizer isso tão claramente para você. Então, ela vai manifestar isso, muitas vezes, por meio dos comportamentos, né? E eu tenho observado, nesse período de reclusão e de isolamento, muitas regressões no desenvolvimento infantil. Então, crianças que voltaram a ter enurese, voltaram a fazer xixi na cama, alterações de apetite, alterações de sono, mais irritabilidade, mais agressividade, né? Muitas vezes é difícil para a criança
criar a rotina de fazer atividade escolar em casa, né? Porque a criança tem aquele link cerebral de que vai para a escola em lugar de aprender, aquele assunto é na escola, né? Então, isso também é uma construção. Então, observe seus filhos, olhem para os seus filhos, né? Tentem entender o que ele está sentindo, né? E observe o que ele está fazendo, quais são os comportamentos. E aí é se aproximando dele que você vai tentar entender qual a necessidade que ele tem e como você pode ajudar nessa necessidade. Eu acho que vale ressaltar também ser verdadeiro, né? É um momento de pandemia, então entender, né, a criança, entender o adolescente e trazer para ele, né, esse contexto que de fato é, não às vezes mentir ou ocultar. Acho que trazer essa realidade de acordo com a idade da criança, de acordo com a idade do adolescente, às vezes pode ser de forma lúdica, tem historinhas aí, né? Tem a Unicef também disponibilizou vários recursos, como contar para a criança acerca do coronavírus, da pandemia. Isso faz com que a criança também se sinta mais segura, né, diante desse contexto. Luiz? Temos uma próxima pergunta da Luane Macedo. Como acolher alunos e familiares que estão passando pelo luto? Luiz, eu não ouvi, desculpa. É uma pergunta da Luane Macedo. Como acolher alunos e familiares que estão passando pelo luto? Pelas diversas perdas que vêm ocorrendo. Tá. O luto é um processo que vem, né, carregado de muitas dores. Então, hoje, neste momento, o que a gente pode acolher muitas vezes é estando ali do lado, prestando um apoio, né, vendo como que eu posso ajudar e perguntando. Às vezes, muitas vezes, o silêncio. Né? Quem está ali, às vezes, sofrendo uma dor, só quer alguém ao lado, não necessariamente falando algo, mas sim a escuta é muito importante. A maneira como a gente pode acolher o outro, né, é dar o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor, muitas vezes, é a escuta e o silêncio. Porque a gente não sabe como que aquela pessoa, de fato, está sentindo, de fato, né, a história por trás. Mas eu acho que esse acolhimento que você consegue dar neste momento pode ser essencial. Né? A disponibilidade de estar ali ao lado daquela pessoa já é um acolhimento. Quer complementar? Luiz? Espero que eu tenha conseguido responder. Respondeu sim. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal, aqui no chat? Lembrando que a gente está pegando perguntas que falam sobre a área da psiquiatria, da psicologia, de como os nossos profissionais podem ajudar. Travou? Ou é o seu? Pega lá para mexer. Não, travou não. Não, estou vendo aqui a próxima pergunta. Tá. Luiz, enquanto isso, eu posso dar uma indicação? Pode, claro, muito importante. A gente está falando tanto de processo, né, de autoconhecimento, que é um momento para isso. Como eu estou lidando com professores aqui, a gente está recomendando 2 livros, né, que é de fácil acesso. Um desses é Mindset. Mindset é muito a forma como você enxerga a si mesmo, o outro mundo. E nesse processo de autoconhecimento tem uma linguagem muito boa, fácil, acessível. E o outro é Agilidade Emocional. São 2 livros muito bacanas que a gente recomenda, que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Lá no Instagram da Clínica 3 Mentes, que é @Clínica 3 Mentes, o 3 é numeral, a gente tem uma atividade que também vai te ajudar no processo de autoconhecimento. A atividade é curtograma, tem um link na bio, você pode clicar lá e fazer essa atividade, né? Tirar um tempo para você, tirar um tempo para refletir acerca do que você gosta, do que você não gosta, pensar um pouquinho, né, acerca do futuro. Isso vai ajudar. Lembrando que esse momento que a gente está enfrentando é transitório. É uma fase. E a nossa vida vai voltar, né? Só que requer adaptação e requer paciência. Enquanto isso, vamos investir em você, conhecer você,
entender seus limites, seus valores, entender quem de fato você é hoje e quem de fato você quer se tornar, o que você gostaria de melhorar. Vamos refletir quais são seus pontos fortes, né? Sem se comparar com o outro, mas sim se comparando com quem você era antes dessa pandemia e com quem você é agora. Nós temos mais uma pergunta aqui, Caí. Oi, Florisvaldo. Claro. Como? Pode falar. Pode falar. Lembrando as outras duas indicações de livros que eu dei, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e Comunicação Não Violenta, que eu encontrei aqui, o autor é Marshall Rosenberg. Tá? Então, a gente está deixando aí 4 indicações de livros que falam sobre emoções, autogestão e autoconhecimento. Eu vou deixar escrito essas sugestões no link da live. Tá assim certo. como o link também da Clínica Três Mentes. Temos mais uma pergunta aqui do professor Luciano. Estão conseguindo visualizar? Esta situação afetou a saúde mental de algumas pessoas, aumentando a ansiedade, a insegurança. Diante do isolamento social, qual a dica para os professores da rede de Mesquita neste contexto? Acho que a dica nesse momento, né, é a gente parar e reconhecer as nossas emoções, entender o que de fato é ansiedade, o que de fato é medo. Depois disso, né, é parar também um momento para si. Você que é professor, né, às vezes a gente está tão trabalhando, tão corrido no dia a dia, fazer a escola, os afazeres de casa, criança, tudo. Tirar um momento para você, isso é um autocuidado, isso traz bem-estar psicológico. Tirar um momento para ler algo que você gosta, tirar um momento para você assistir uma série nova ou ler sobre um assunto diferente. E isso faz com que você se conecte com você, professor, nesse momento agora de pandemia e isolamento, né? É preciso que você esteja bem para que você consiga proporcionar um bem-estar para os outros também. Complementando aqui a Caís, eu acho que o primeiro passo ela deu, que é essa questão de os professores se perceberem, né, poderem se olhar nas suas emoções, sejam elas quais forem, de medo, de angústia, de ansiedade, né? Só que nesse momento, vocês estão recebendo uma nova demanda, que é retornar ao trabalho, mesmo que de forma remota, vocês vão ter novas necessidades e novas obrigações, né, diante do trabalho de vocês, que vai exigir novos recursos. Então, vocês vão ter que desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Então, é difícil dar uma dica geral, porque a estratégia de enfrentamento ela é muito pessoal. Ela vai muito dos recursos que você criou ao longo da sua vida e do que você está sentindo nesse momento, né? Então, assim, a principal dica é se observem, vejam qual é o tipo de necessidade, de dificuldade que vocês estão tendo, né? Eu estou tendo dificuldade nesse aspecto, né? O que é que eu posso fazer diante desse aspecto? Quais são as estratégias que eu posso usar? Uma primeira pergunta básica é o seguinte, né? Que isso é um princípio que norteia muito a nossa saúde mental, né? Que causa adoecimento em muitas pessoas. Eu tenho controle sobre essa determinada coisa, né? Então, assim, o meu medo, a minha ansiedade, a minha dificuldade é essa. Eu tenho controle sobre isso, né? Então, eu tenho medo de ser infectado pelo Covid, certo? Eu tenho controle sobre isso? Eu tenho um certo controle parcial. Quais são os cuidados que eu devo ter? Então, aquilo que está sob o meu controle, eu tenho a opção de fazer. Mas tem uma grande parte que não está sob o meu controle, né? Então, aí o que isso me gera, eu vou ter que gerenciar do ponto de vista emocional, né? Então, observem suas emoções e vejam quais são as suas dificuldades nesse momento. Enumerando isso, quais são as estratégias que vocês têm para lidar com essas dificuldades? O que eu posso fazer para lidar com isso, né? Tente usar essa estratégia e tente ampliar o maior número de vezes possível estratégias diferentes, né, para lidar com essa dificuldade. Se você usar de todas essas estratégias que você enumerou e que estão sob o seu controle, e mesmo assim você não conseguir lidar
total ou parcialmente com essa dificuldade, procure ajuda. Esse é o nosso conselho. E a ajuda é imprescindível também, né? Não é, buscar ajuda não significa fraqueza, mas sim que a gente precisa de um recurso a mais. Como o Flores falou, a gente vai zerar os nossos recursos, né, internos, mas caso a gente não consiga, o outro também pode nos ajudar com outros recursos. Como disse uma professora antes, que eu não lembro o nome agora, nós temos nossas limitações, né? Todos nós temos nossas limitações. Eu costumo dizer para os meus pacientes que ninguém é super-homem nem mulher maravilha, né? Tá com medo? Tudo bem tá com medo, né? Tá ansioso? Tudo bem tá ansioso, né? Tá estressado? Tá triste? Tudo bem, né? A emoção em si, né? Ela não é boa nem má, né? A emoção em si, ela é neutra, né? Embora a gente entenda que existem emoções positivas e emoções mais negativas, mas é uma emoção. O que muda é como nós estamos lidando com elas, né? Qual é o valor, qual é o peso, qual é a estratégia, como a gente está gerindo essa emoção. Mas temos nossas limitações e também faz parte da nossa saúde mental reconhecermos isso. E tudo bem, né? Então, assim, é engraçado porque muitas pessoas procuram a mim e a Caís, que somos sócios, né? Como se nós tivéssemos total uma vida plena, sem problemas, né? E sem dificuldade. E aí a gente brinca que não, que a gente tem também as nossas limitações. Tem dia que nós estamos irritados, tem os dias que nós estamos chateados, e a gente reconhece isso e tá, o que é que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer? Eu estou irritado hoje, eu dormi mal, eu dormi pouco, né? Estou chateado com determinado problema, e o que é que eu vou fazer com isso? Aí é que muda. Como a gente está gerindo isso aí, os recursos que a gente está usando para lidar com isso. E você é o único responsável pelas suas emoções, tá? Não é o outro, não. Você é responsável pelo seu medo, pela sua raiva. Vale você, então, entender o que está sob o seu controle, né? E o que você pode fazer. Luiz? Ok, Caís e Floresvaldo, muito obrigado. Lembrando que também psicólogos e psiquiatras também frequentam psicoterapia. Todos nós temos problema. Verdade. Então, queridos, eu gostaria de agradecer muitíssimo a vocês. Foi maravilhoso esse encontro. Proporcionar isso para os nossos professores foi muito importante. Então, de fato, muito obrigado. Floresvaldo e Caís estiveram aqui ajudando a Secretaria de Educação, nada foi cobrado, são amigos também da escola. Então, olha, muito obrigado para vocês. Eu queria me despedir dos nossos professores, terminar desejando um ótimo retorno aos nossos profissionais, um retorno que ele é remoto, nós não vamos voltar efetivamente trabalhando com aulas com os nossos alunos. Quero mandar um grande abraço a todas as equipes gestoras das escolas, aos nossos profissionais do corpo técnico, professores, professoras e todos os outros que trabalham dentro das escolas. Muito obrigado a todos vocês e vamos finalizar. Um abraço. Tchau, tchau.